Paz do Senhor, igreja, amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Amém? Então, saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão que veio aqui para adorar o Senhor também, amém? Se levante, tenha essa comunhão com o corpo de Cristo, com aquele que é seu irmão, com aquele que é sua irmã. Fazemos parte da mesma família e somos filhos do mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Amém? Glórias a Ti, Senhor. É motivo de alegria estarmos na casa do Senhor para celebrar mais um culto de adoração, de louvor a Ele, aquele que é digno de toda a honra. Pode se sentar. Amém? E confesso para vocês que já estou com saudade do bispo. Não sei vocês, mas já bate aquela saudade, né? Parece que quanto mais a saudade aumenta, mais a expectativa também ela gera, né? Ela vai crescendo também. Isso é bom, né? Na hora do abraço, o abraço vai ser mais apertado, mais aconchegado. Amém? Então, deixando alguns recados aqui para a igreja. O bispo, se eu não me engano, ele volta hoje à noite. Então, no próximo domingo, já teremos aqui o bispo e a bispa novamente. Amém? Na sexta-feira teremos o período de oração, das 10 até as 11. Geralmente a gente tem estendido um pouquinho mais, né? Geralmente a gente fica conversando, falando do que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes a gente se reúne aqui para também falar do que Deus tem feito em nossas vidas, porque nós sabemos que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso e que Ele é fiel. Amém? Então não perca. Diga aí para o seu irmão, venha na sexta-feira. Não perca a oração. Amém? Não falte, porque a oração ela é a base, ela é o alicerce, é aquilo que te mantém de pé. É o diálogo que você tem com o Senhor. É um período onde você se desprende dos seus deveres, dos seus afazeres. Amém? Para falar com Deus. Muitas vezes a gente chega em casa, já vai direto para o Facebook, outros vão direto para o telefone, né? Fica lá pendurado e fica, né? A conta vai lá em cima. Mas venha para falar com seu Deus. Amém? Porque Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ouvir a tua voz. Amém? Deus às vezes sente saudade de ouvir a tua voz. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós, né? Como aquela música, tem ciúmes de mim, porque foi Ele que se doou naquela cruz. Amém? Foi Ele que deu todo o seu tempo, toda a sua vida, todo o seu sangue, até a última gota, até quando foi furado pela lança, não havia mais sangue. Jesus Cristo já tinha derramado tudo por nós. Saiu água somente. Então Jesus Cristo, Ele se doou por inteiro, por completo. E é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes queria que você se colocasse de pé nessa noite. Amém? Nós temos designado esse período para uma oração, a oração do milagre. Então feche os seus olhos nessa noite, eleve seu pensamento ao Senhor. Amém? Porque os ouvidos dele não estão tampados, mas Ele está pronto para te ouvir. Apresente ao Senhor, coloque diante dele aquilo que você precisa, aquilo que você tanto espera. É uma resposta, é um milagre. Como nós cantamos aqui, Deus me ouviu e Deus é Deus para te ouvir, amém? Deus, nessa noite, queremos, Pai, te agradecer primeiramente. Deus, por todos os benefícios que tem nos feito. Deus, e queremos te louvar pelo que tu és. Nós te amamos, Pai, e nessa noite queremos nos achegarmos a ti como filhos. Oh Deus, e apresentamos, Senhor, a nossa causa diante de ti, porque nós sabemos, Pai, que temos um advogado fiel, que nós sabemos, Senhor, que temos um Deus
que é poderoso e reina sobre tudo e sobre todos. Tu és, Senhor. Deus, naquela cruz, o Senhor já levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. E sabemos, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada dia o Senhor tem um novo para o teu povo. A cada dia, Deus, a tua palavra, oh Deus, nos renova, nos dá forças, nos revigora, Pai. Nos leva, Senhor, à tua presença. Deus, e nesta noite nós cremos, Pai, que toda dor baterá em retirada, que toda seta, Senhor, do inimigo caia por terra, que todas as algemas lançadas, oh Deus, que todos os grilhões, as cordas, aquilo, Senhor, que nos prendiam e nos impediam, Senhor, de adorar e de nos achegarmos a Ti, é quebrado, Senhor, neste momento, pelo poder que há em Teu nome. Oh Deus, todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, ó Pai, foi dado a Ti, o único Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, e não iremos, Senhor, a lugar nenhum sem a Tua presença. Deus, para onde nós iremos, Pai, se só Tu tens palavras de vida eterna. Deus, nesta noite, nós cremos, Pai, que sim, veremos sim a nossa casa louvando ao Senhor, que veremos sim, Senhor, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pais, louvando ao Teu santo nome. Deus, se chegando a Ti, é para isso, Pai, que somos fiéis a Ti, é para isso, Pai, que nós nos desprendemos e estamos, Senhor, esta noite, clamando, Senhor, pela nossa casa, oh Deus, pelo nosso casamento, Deus, pelos nossos relacionamentos, pelas nossas amizades, porque Tu és o Deus que sonda os corações. Tu és o Deus, Senhor, que sonda, Senhor, o levantar, o deitar. Oh Deus, e nós também sabemos, oh Deus, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não ficaremos prostrados, pois cremos que Tu és fiel. Pai, nessa noite, profetizamos a vitória, o milagre, a cura, a libertação, o refrigério, a paz, a alegria, a perseverança e a fé. Oh Deus, firmados em Ti, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, estenda suas mãos para a sua casa, o lugar onde você mora. Amém? A igreja começa aonde você mora. Ó Pai, nessa noite, erguemos nossas mãos como sinal, Senhor, de rendição. Pois sabemos, Senhor, que só Tu podes, Senhor, reverter essa situação. Só Tu és soberano. Só Tu podes fazer o impossível. Muitas vezes, Senhor, queremos resolver, Deus, com as nossas próprias forças, com as nossas palavras, Deus, mas a resposta vem de Ti, o socorro vem de Ti. Eu olho, Senhor, para os céus nessa noite e creio que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não nos deixará, Senhor, prostrado. O Senhor não nos deixa só. O Senhor nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Oh Deus, e cremos sim, oh Deus, que a nossa casa servirá ao Senhor, que a nossa vitória vem de Ti, e veremos sim, Senhor, o melhor sendo feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, amém. Santo, santo é o Teu nome. Glorifica o nome dEle. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluias. Podem se sentar, amém? Glórias a Deus. Quantos creem que Deus é poderoso para fazer? Amém? Nós cremos sim que o nosso Redentor, Ele vive, Ele reina. Amém? E hoje o que o Espírito Santo Ele tem para tratar em nossas vidas está no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos 23, amém? Pode colocar o tema, Bia. Sendo cristão em tempo integral. Amém? Muitas vezes no nosso dia a dia, vivemos a palavra do Senhor de uma forma errônea, desleixada. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus
que não seja eu, mas o Espírito Santo vai nos ensinar a como viver, a como trilhar os passos que Cristo trilhou. Amém? Que diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Amém? Repita comigo: e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Amém? E viverei na casa do Senhor por longos dias. Isso se refere à eternidade. Enquanto eu viver. Amém? A nossa vida, ela não termina aqui. Ela apenas começa numa jornada com Cristo. Mas se refere à totalidade. A minha Bíblia diz assim: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, eu vou voltar para adorar aquele que me faz repousar. Eu vou voltar para glorificar aquele que me faz trilhar em meio ao deserto, em meio ao vale, crendo que a solução vem dele. Voltarei para a casa do Senhor, sim, para agradecer, para honrar. Não sei se vocês já viram, mas naqueles filmes eles dizem vida longa ao rei, né? Então essa é o sentido que essa palavra nos dá, de completo, de eternidade. Enquanto vivemos na presença do Senhor, na casa do Senhor, honraremos o teu santo nome. Como, pastor? Trazendo os dízimos e as ofertas, obedecendo os seus mandamentos. Jesus Cristo, ele simplificou tudo. Ele resumiu 10 em apenas 2. Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amai o seu irmão como a ti mesmo. A Bíblia nos diz que houve pessoas que viveram integralmente para servir a Deus. Enoque andou com Deus. E Deus, vendo os passos que Enoque trilhava, resolveu tirá-lo dessa terra. Porque Enoque chegou a um grau de intimidade com Deus que não precisava mais Enoque ficar aqui na terra. Deus se agradava tanto daquela vida e recolheu para ele. E nunca mais viu Enoque na terra. A Bíblia não relata mais sobre ele, mas sim era um homem de boas obras. Amém? Outro, Jesus Cristo, o próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele andava com Deus, era o próprio Deus. E é esse. Ele nos deixou um esboço de como servir, de como fazer, de como trilhar. Ele escreveu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga para o seu irmão: Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é através desse relacionamento que nós nos achegamos para mais perto de Deus. Que nós temos essa relação de pai e filho, essa conversa. É diferente quando você conversa com seu pai. É diferente quando você conversa com outro parente seu. Porque o pai, ele para te ouvir. Ele para te entender, para te compreender. Aquilo que você precisa, ele está pronto para ouvir. Assim, quando Jesus Cristo ele falava: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que em minhas orações, o Senhor sempre me ouve. Mas para andar em integridade com o Senhor, para trilhar esse caminho, temos que ser igual a Jó. Deus perguntou a Satanás: Satanás, tem visto o meu servo Jó? Homem puro,
fiel, íntegro em seus caminhos. E hoje o Senhor, Ele questiona o inimigo. Tem visto o meu servo Diogo? Tem visto o meu servo Rodolfo? Tem visto o meu servo Rafael? Tem visto o meu servo Benê? Amados, o inimigo ele não para, ele não cessa. Ele não descansa. Muitas vezes nós nos relaxamos e queremos viver para Deus somente na segunda, ou somente na quarta, ou até mesmo somente no domingo. Essa é a realidade que muitas igrejas enfrentam hoje em dia, que muitos cristãos enfrentam, querendo separar um dia só para o Senhor, 2 horas só para o Senhor, separar somente o que é pedido pela palavra. Mas não, amados, Jesus Cristo foi o exemplo que Deus nos deixou. Jesus Cristo foi o espelho da glória que deveria ser derramada em nossas vidas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias Ele derramaria a sua glória sobre toda a carne. E nós somos os filhos de Deus, que fomos resgatados por Deus através de uma aliança incorruptível, através de uma aliança sem emenda. Diga para o seu irmão, foi sem emenda, foi sem remendo que Jesus Cristo se doou por nós. Foi sem remendo, amados. Jesus Cristo, Ele se doou por inteiro. Ele não se doou somente nos 3 dias. Não foi isso. Não foi só nos últimos dias que antecederam a sua morte, não. Foi desde quando Ele nasceu. E antes de tudo isso, ali em João 1 nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então eu e você somos sim obras das mãos do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, e versículo 10. São exemplos a serem seguidos. Tenho uma certeza, o que está escrito na Bíblia são livros edificantes, são servos de Deus, são exemplos de conquista, de vitória, de batalha, são exemplos para serem realmente vividos. Amém? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então, aqui a Bíblia nos diz que já era costume de Daniel agradecer a Deus, honrar a Deus, separar um tempo no seu dia a dia. E não somente um tempo ele separava, mas sim 3 vezes ao dia. E pergunta para o seu irmão: você tem orado, irmão? Pergunta aí para ele: você tem orado? Tem vindo aí na sexta-feira orar? Qual que é o seu plano de oração? Como que você quer viver na presença do Senhor? Como que você quer se lançar na presença dEle? Somente na sexta-feira? Somente na segunda? Somente, sei lá, em qualquer outro dia? Mas aqui a Bíblia nos diz que esse exemplo de Daniel, que esse costume que ele tinha dentro dele, partia dele, adorar ao Senhor, orar ao Senhor, falar com Deus, não parou nem com o decreto do rei, ali, carimbado, de não adorarás nenhum outro rei, nenhum outro Deus, além do Deus dali da Pérsia. E Daniel, mesmo assim, em meio ao decreto, em meio às aflições, em meio às acusações, ele não parou.
mas sim ele se prostrou, ele se ajoelhou, ele se abriu para Deus. E ali ele obteve resposta. E mesmo Daniel, seguindo esse costume, ele foi lançado na cova dos leões. Mas através da fidelidade, através da oração de Daniel, Deus o livrou. Deus fechou a boca do leão. Eu nunca vi um leão de perto, mas eu imagino que seja um bicho muito grande. O gatinho lá de casa lá já faz um estrago já terrível no sofá. Já não tem mais sofá. 2 gatos lá destruíram o sofá. Imagina um leão. O que é capaz de fazer um leão? Imagina o tamanho da garra, da boca de um leão, da força que esse animal tem. Tanto que Jesus Cristo ele é comparado ao quê? Ao leão da tribo de Judá. Mas nessa passagem, Deus, ele guarda o seu filho. Ele guarda o seu servo. Ele guarda quem tem compromisso com ele. Então diga para o seu irmão, tenha compromisso com o Senhor. Que ele tem compromisso com você. O nosso amor para com Deus, ele tem que ser recíproco. Jesus Cristo nos amou. Deus nos amou sim. Ele se entregou. Se entregou. Ele se doou. Se doou. Mas existe a possibilidade de você viver um casamento sem amor? Um relacionamento sem conversa? Sem amor? Existe essa possibilidade? Se a esposa amar o marido e o marido não amar a esposa, a casa, ela subsiste? Ela existe? Acontece? Não. É a mesma coisa do nosso relacionamento para com Deus. Esse amor que vem dos céus, esse amor que veio de Jesus Cristo, tem que voltar de alguma maneira para Ele. Porque nós somos o quê? A imagem e a semelhança de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus fiel, de um Deus que honra a sua palavra, de um Deus que honra os seus compromissos, de Deus que quando fala, acontece, de quando Ele marca um período, um horário, um dia, Ele realiza. Mas como que temos vivido o nosso dia a dia? Como é que temos vivido mundo afora, secularmente? Será que temos representado a presença do Senhor Jesus Cristo como ministros de Deus em nossa casa, em nosso lar, em nosso trabalho, nas ruas? Porque isso já faz parte da nossa vida. Isso já é primeiro plano em nós. Quando você me vê na rua, o que você fala? Olha lá, ó. Vai o pastor lá, ó. Quando eu vejo o Benê na rua, lá, vai o Benê é lá da minha igreja. Quando eu vejo, é pastor Góes, não é Góes. Porque já faz parte da pessoa. Quando eu vejo o Fábio no mercado, é o irmão Fábio. Quando eu vejo a Silene, é a irmã Silene. Porque isso já é característica nossa. Isso já faz parte da nossa identidade. Porque as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. O médico, ele não pode ser médico 24 horas por dia. Ele tem o quê? Uma carga horária para cumprir. Ele é médico durante 6 horas naquele hospital, naquele lugar. Um policial, ele cumpre a sua carga horária, ele não vê a hora de voltar para casa. Eu vou trabalhar e eu não vejo a hora de voltar para casa. A Rose vai trabalhar e não vê a hora de voltar para casa. Não é assim o nosso dia a dia? Nós queremos estar perto da nossa família. Eu vejo, passa a quarta-feira, passa a quinta-feira, chega a sexta-feira, a gente vem e se enche da presença do Senhor. Chega no domingo, a gente se enche também. Mas não vê a hora de chegar a quarta-feira para vir louvar ao Senhor. E o obreiro da casa do Senhor, o pastor, ele não deixa de ser pastor no seu dia a dia. O médico, o policial, o professor, ele tem a sua carga horária para cumprir. Mas quando ele serve a Deus,
quando ele já é filho de Deus, ele cria a imagem de Deus em sua vida. Isso já é propriedade, porque Deus, ele coloca. Então, quando eu te vejo na rua, Diogo, eu não falo que, o Diogo é... A primeira coisa que eu vou falar que Diogo é lá da minha igreja, que é o pastor Góes. Mas de onde que ele é? É da minha igreja. Quem que é ele? É o pastor. Mas o que ele faz? Ele é pastor da minha igreja. Ele é aposentado. Você vê que a primeira coisa que você fala é daquilo que Deus tem colocado na sua vida. É do seu ministério. Eu vejo a Clay na rua. Mas quem é a Clay? A Clay canta lá na minha igreja. Mas o que ela faz? Ela é professora. Você vê que o Espírito Santo de Deus, ele começa a transformar a sua vida. Ele começa a colocar coisas celestiais em nós. Porque Deus, ele é celestial. É característica do Pai. Um filho, ele tem que se parecer com o Pai. A Helena é minha cara, né? Conforme o passar do tempo, provavelmente ela puxa um pouco da Clay. Mas você olhando para Ana, você enxerga a semelhança do Juninho e da Maiara. Então um filho, ele tem o quê? As características do Pai. E temos um Pai que é amoroso, que vive integralmente, todos os dias, todos os momentos, a cada segundo, de olho nos seus filhos, de olho no que nós temos feito, da forma que nós temos vivido. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, morava sozinho, eu lembro que minha mãe, mesmo de distante, meu pai daqui de Mogi ou em São Paulo, ficava ligando, aí filho, como que você tá? Porque tem essa preocupação de ver como o filho tá, de ver como que está a sua vida. Agora imagine Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória. O que Ele tem feito por você? Ele tem vivido por você integralmente. E o que nós temos feito? Temos vivido integralmente para amar aquele que nos amou primeiramente? Será que pelo menos temos feito como Daniel? Será que temos feito como Jesus nos ensinou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus. Mas como que você diz o seu irmão, que ama o seu irmão, sendo que você não estende a mão quando ele precisa, sendo que você não ouve quando ele precisa? Como que você pode amar o seu irmão que você vê? Como que você pode amar a Deus que você não vê? Será que realmente esse amor está dentro de nós? Será que Jesus Cristo vive realmente dentro de nós? Pergunte aí para o seu irmão: Jesus Cristo vive dentro de você? Jesus Cristo vive realmente dentro de você? Estenda sua mão assim para frente, fechada. Amados, enquanto você está com a sua mão fechada, consequentemente também você está com sua mão fechada para receber. Enquanto você preservar a sua vida, a sua existência, enquanto você correr atrás dos seus sonhos, olhe para sua mão. É assim que ela vai continuar. Enquanto você preservar a sua vida, você não viverá a vida de Deus. Agora abra a sua mão. Mas ao momento que você abre a sua mão, você abre mão. Abre mão do seu eu, abre mão do seu ego, abre mão de coisas boas para conseguir coisas melhores. Jesus Cristo naquela cruz, Ele abriu as duas mãos. E as duas mãos foram transpassadas. E 2 pregos passaram por aquelas mãos. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso tempo, da nossa casa. Mas Jesus Cristo não somente abriu as mãos, mas também abriu os braços, para que quando eu e você precisasse, os braços estariam abertos, as mãos estariam abertas, prontas para te abençoar.
E nessa noite o Senhor te diz que as mãos do Senhor não estão ressequidas e nem guardadas, mas elas estão estendidas para te abençoar, para trazer o milagre, para trazer a resposta, para trazer o socorro bem presente na hora da angústia. Quando uma pessoa ela precisa de um socorro, a primeira coisa que ela faz é mexer as mãos. É tentar sair, é tentar nadar, é tentar... Por quê? É um movimento natural. Amém? Mas temos que viver o sobrenatural de Deus naturalmente em nossas vidas. Temos que viver as bênçãos do Senhor naturalmente em nossas vidas, se dedicando a Ele integralmente. Desde o momento quando abrimos os olhos, no almoço, orando ao Senhor, no café da tarde, falando de Jesus para alguém, vindo para a casa do Senhor, vindo para as orações, subindo ao monte, louvando a Deus no seu carro, no iPhone, no iPod, no rádio, no toca-fita. Mas é louvando a Deus integralmente. Porque Jesus Cristo, mais uma vez, Ele não cessa de cuidar de nós. A palavra de Deus nos diz que Ele nos acolhe ali como a galinha acolhe os seus pintinhos no dia de chuva. Lá em casa eu lembro que tinha um galinheiro e era assim mesmo. Aquele monte de pintinho, aquele monte de barulho. Mas quando eles precisavam, para quem que eles corriam? Para os braços ali da mãe. E a mãe abaixava, abria as asas e acolhia. E eles se sentiam confortados e, acima de tudo, seguros. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A sombra do Onipotente descansará, amados. E a integridade corresponde ao total, dando ao sentido de completo, de que nada vai nos faltar. Porque eu sirvo a um Deus, eu sirvo ao Senhor, que em tudo Ele me faz entender, que em tudo Ele me faz ver e crer. Muitas vezes nós não vemos, mas cremos. Muitas vezes passamos por aflições, mas cremos. Estava ouvindo o testemunho do pastor Góes e fiquei maravilhado com o que Deus fez na vida dele. Porque em nenhum momento Deus o abandonou. Em nenhum momento Deus nos deixou. Mas no nosso dia a dia, realmente, digo para vocês que é difícil viver. Quem disse que seria fácil se entregar a Deus, se entregar a Jesus? Quem disse, Diogo, que seria fácil? Que o Evangelho seria um mar de rosas? Que seria só bênçãos? Jesus Cristo nos disse que teríamos aflições, mas estamos prontos para ter sim a maturidade de um servo de Deus, a maturidade de Jesus Cristo em nossas vidas, dessa personalidade estar viva em nossas vidas. Amém? Então abra mão do seu eu, abra mão daquilo que te faz tropeçar, abra mão do pecado. Muitas vezes é isso que nos afasta de Deus. Abra mão do seu tempo, porque às vezes o seu tempo é dedicado para fazer coisas erradas, para estar em lugares errados, para estar com pessoas erradas, para ouvir coisas erradas, para andar por caminhos tortuosos e errados. O tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. É a coisa mais preciosa que nós temos. Porque o tempo ele passa assim. Esses dias eu tinha cabelo, hoje eu não tenho mais cabelo. Esses dias eu não tinha barba, hoje eu tenho barba. E muitas vezes, hoje a Helena está com 4 meses, acabou de nascer, mas já está com 4 meses.
E o tempo ele passa assim. E muitas vezes nós queremos empenhar o nosso dinheiro em fazer alguma coisa que dê resultado. Mas muitas vezes nós não queremos empenhar o nosso tempo em coisa que dará resultado. E na casa do Senhor nós temos sim o resultado da salvação. O resultado da vida eterna. Amém? Então se disponha. Porque muitas vezes pessoas passa ano, entra ano, e as pessoas ficam estacionadas, estagnadas, sentadas na mesma cadeira, na mesma fileira. Porque muitas vezes isso acontece. Porque querem viver segundo as suas ideias, segundo os seus propósitos. Mas a palavra do Senhor nos diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A todos aqueles que têm ouvido, a todos aqueles que têm olhos. Ouça o que o Espírito vai falar através da sua vida, através da minha vida. Nós não podemos nos conformar com o que este mundo tem para oferecer. Diga para o seu irmão: não se conforme com o mundo. Amém. Mas transforme-se. Diga para ele: mas transforme-se. Amém. Transforme-se na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Amém. Amados, o negar-se a si mesmo é abrir mão de coisas boas para alcançar coisas melhores, para ter a vida eterna. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se tu estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quantos aqui creem realmente nessa palavra? E quantos aqui realmente querem viver segundo a palavra de Deus? Então, amados, tem que estar em Deus. É necessário viver para Deus. Se a palavra do Senhor estiveres em vós, primeiro, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é viva. Então você tem vida. Então você tem comunhão. Então você tem Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o Verbo. Segundo, ela é eficaz. Então, nós temos sucesso onde colocarmos as mãos. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, sem antes cumprir os propósitos do Senhor. Se tu estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo aquilo que quiseres e vos será feito. Amém? Então temos que viver sim, para que a palavra do Senhor esteja em nós e para que nós possamos ser também um só com Ele. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Se a palavra do Senhor estiver morando em mim e em você, as nossas forças se renovarão a cada dia, a cada manhã, porque viveremos segundo os propósitos do Senhor. Mas qual que é o dever do pastor? O dever do pastor é cuidar da igreja, suprir as necessidades espirituais da igreja, é pregar a palavra, é levar o evangelho. Mas o pastor, ele não deixa de ser pastor no seu trabalho, na sua casa. Ele é muito mais ainda, porque o testemunho, ele está na vida do pastor. Assim como o obreiro, o diácono. Qual que é a função do diácono? É de servir, é de ministrar, é de entrar na casa do Senhor e aprontar para que a igreja seja bem recebida, tratar bem as pessoas.
Mas o diácono, ele não deixa de ser diácono fora da igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pastor Góes ministrou no domingo de manhã que tudo aquilo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Diga assim comigo: tudo o que eu fizer será para a glória de Deus. Será, amados, para a glória de Deus. Talvez você pense que é menos importante. Mas qual que é a função de um membro da casa do Senhor? É estar, primeiramente, ligado ao corpo. Se não é um membro que não tem utilidade nenhuma. Jesus Cristo nos disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então estamos ligados a Ele, estamos conectados a Ele. E como membros da casa do Senhor, eu, você, nós somos um membro dentro do corpo de Cristo. E qual que é a nossa função? É evidenciar o cabeça, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A primeira coisa quando você passa no espelho é o quê? Né, Rodolfo? Arrumar o cabelo, ver se tá tudo certinho. As mulheres passar um batom, né? Ou os homens fazer a barba. Porque o rosto, ele dá, sabe? O rosto, ele é a imagem, é a sua imagem. É a imagem do seu corpo. Então é a primeira coisa que você trata. Quando você acorda, o que você faz? Você lava o rosto. Então a função do membro, a função do pastor, a função do diácono é engrandecer o nome do Senhor. É trazer toda a evidência, toda a honra, toda a glória àquele que é o cabeça. A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, naturalmente, aprenderemos a viver para Ele integralmente. Diga para o seu irmão: viva para Jesus Cristo integralmente. Amém? Não é só noturno, não é só vespertino, não é só diurno, não, amados, não é. Não é só no café da tarde, não é só no período da tarde, mas é em todos os horários, em todos os minutos, em todos os segundos, em todos os dias das nossas vidas. Viverei, voltarei para a casa do Senhor enquanto viver. Voltarei para os seus atos enquanto eu viver. Davi nos disse que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou o seu ninho, mas eu encontrei os seus altares. Melhor que a minha casa, melhor que o conforto, melhor que uma boa comida, melhor que um ninho, melhor que um travesseiro, melhor que uma cama, melhor do que uma família, melhor do que um pai, melhor do que uma mãe, melhor do que irmãos, é o amor de Deus. É um amor que nunca falha, é um amor que nunca te deixa sozinho, é um amor que nunca te deixa só. Por mais que você encontre a sua casa, por mais que você conquiste a sua casa, por mais que você tenha ali o seu ninho, o ninho ele representa família, aconchego, conforto, segurança. Por mais que você tenha tudo isso, se você não tiver no trono de Deus, de nada adianta. De nada vai adiantar viver essa vida para viver a sua vida e não a vida que Deus tem planejado. Porque aquele que não abrir mão da sua vida, aquele que não perder a sua vida para viver a vida de Deus, não tem o direito de ser chamado filho de Deus. Aquele que não der a sua vida, que não apresentar a sua vida a Deus, não terá o direito de entrar aos céus. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de Jesus Cristo, esse sim herdará os céus e será co-herdeiro com Cristo. Quando você abre mão
daquilo que você possui, daquilo que você tem. Quando você abre mão, você automaticamente, como Paulo disse, você é co-herdeiro com Cristo. Você acaba de assinar um tratado que você agora também faz parte da família de Deus e tem o direito de ser chamados filhos de Deus e herdar em glória. Porque Jesus Cristo, ele foi fazer morada para aqueles que creem e esperam nele e confiam e vivem segundo a sua obra. Amém, amados? Jesus Cristo, ele se entregou, ele se doou. Então que nessa noite você possa sim sair daqui revigorado hoje pelo Senhor. Que através dessa palavra você possa sim adotar essa identidade para você como filho de Deus. Muitas vezes nós queremos esconder a nossa foto do RG por ser tão feia, por ser tão diferente, né, das outras fotos. Não sei porquê até essa foto, mas essa foto é diferente. Mas hoje Jesus Cristo, ele te dá uma nova vida, uma nova esperança. Amém? Diga para o seu irmão: viva a vida de Deus. Diga mais uma vez: viva a vida de Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Amém? Amados, então, não adianta vivermos segundo o nosso querer, porque assim nós não teremos o favor de Deus. Vivermos em imparcialidade não é viver na plenitude do Senhor. Não era alcançar a estatura de varão perfeito. Não é. Viver segundo a palavra do Senhor é viver integralmente, é viver para honrá-lo, é viver para amá-lo, para respeitá-lo. Acho que já foi a ideia na sua cabeça. Casamento, a união, a aliança. É isso que Deus, ele quer ter com você, um relacionamento. Ele vem para buscar a noiva, mas não é uma noiva qualquer. Ele vem para buscar uma noiva imaculada, sem ruga, sem pecado e pronta. Diga para o seu irmão: você está pronto para se encontrar com seu Deus? Então viva integralmente. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Vamos orar a Deus. Pai, queremos, Senhor, te agradecer e queremos, Senhor, viver para Ti. Queremos, Senhor, viver para Te honrar. Viver, Senhor, em tempo integral. Viver em santidade, em retidão, em amor. Porque assim, Senhor, teremos um relacionamento contigo. Viveremos, Pai, a Tua palavra, que é vida, oh Deus. E que nos faz, Senhor, nos levantarmos, Senhor, oh Deus, e viver os Teus propósitos. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Deus, e sabemos, Senhor, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Deus, e as nossas mãos, ali o Senhor nos dará por herança. E nessa noite queremos Te honrar. Queremos, Senhor, Te agradecer. Oh Deus, e engrandecer o Teu santo nome. Porque só Tu és digno de adoração, digno de louvor, digno, Senhor, das nossas vidas. Porque foi por um alto preço que o Senhor nos compraste. O Senhor nos comprou, Pai, e nos resgatou. E mudou a nossa sentença, que era uma sentença de morte,
que era, Senhor, uma sentença de escravidão, para nos dar vida e vida com abundância, para reinar contigo nas regiões celestiais. Deus, e nesta noite, Pai, queremos, Senhor, buscar o Teu reino acima de todas as coisas, porque nós sabemos que as outras coisas nos serão acrescentadas. Oh Deus, e as Tuas bênçãos seguirão aqueles que creem. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, amém?